Olá, é com muita alegria que eu divido esse espaço com você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo cada um de vocês que está aqui nesse encontro comigo hoje no Núcleo. Vou começar aqui essa introdução dizendo de como surgiu essa ideia, de como nasce essa proposta e daqui a pouco vou passar a palavra para cada um poder se apresentar, dizer um pouco do que o trouxe até aqui. E eu já queria começar dizendo, que estar aqui para mim hoje é de uma grande alegria, porque eu estou aqui realizando vários desejos em um só. O primeiro desejo é pela docência, pela transmissão do saber, por ser professora. É curioso, eu estava pensando nisso hoje, que quando foi o dia do psicólogo, eu não escrevi nada, não fiz nenhuma notinha, não fiz nenhuma manifestação. Mas no dia do professor eu quis escrever uma nota, eu quis escrever um pequeno texto, muito motivada por um trechinho do Rubem Alves em que fala do desejo, que o professor tem que transmitir o desejo de saber para a criança. E aí, nesse sentido, eu estou aqui hoje me realizando desse lugar que eu tanto gosto, trazendo essa transmissão. E desde sempre, desde muito tempo, eu já dei aula na FEIOL, eu já fiz cursos livres aqui na Entrelugar, ainda quando era Veredas. Veio a pandemia, tudo parou, e quando surgiu, no início desse ano, a possibilidade de fazer a plataforma EAD com os cursos gravados, eu iniciei a gravação dos vídeos. Então, em primeira mão, vocês estão sabendo que vai ter um curso meu sobre os processos grupais. Porém, na hora de gravar a aula, eu senti muita falta desse contato que a gente tem aqui uns com os outros nesse espaço de encontro. Seja ele presencial, seja ele aqui telepresencial, me faz muita falta essa interação. Porque quando me surgiu o desejo pela docência, por dar aula, era muito no sentido da troca, do aprender junto, de ser instigada pelas perguntas que vocês me trouxessem, que vocês me trouxessem questões, que essas questões proliferassem, que virasse um saber novo. Eu gosto de perguntas que me embaraçam, eu gosto de perguntas que eu não sei responder, então fiquem à vontade, vamos fazer desse espaço um espaço de interação, porque a docência para mim é isso. A docência tem a ver com uma transmissão, Não é só chegar aqui como uma posição de mestre e falar o que eu sei, e vocês aí desse lado absorverem o que eu sei, como se vocês nada soubessem. Não. Na docência tem algo da transmissão de um saber que a gente diz de um saber não todo, ou seja, de um saber que tem furo, de um saber que é barrado e que ele não dá conta de tudo. E é por isso que é uma troca tão interessante, porque eu chego aqui, transmito o que eu sei, com os buracos, com as lacunas, e vocês chegam com aquilo que vocês sabem, com aquilo que vocês não sabem, com seus buracos e suas lacunas, com aquilo que tem e com aquilo que não tem, que é o que eu sempre falo em todos os lugares que eu tenho essa oportunidade. Então, eu espero que cada um chegue para esse núcleo com aquilo que tem e com aquilo que não tem para poder colocar aqui nesse espaço de encontro. Combinado? Que bom poder conhecer cada um de vocês. Sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas, nesse espaço de encontro, viu? Sintam-se à vontade. Se não surgir a pergunta aqui agora, pode mandar depois lá no grupo do WhatsApp, pode mandar no e-mail, nas nossas redes sociais, escreve aí no chat, vamos fazer uma interação bem bacana. Então, por que processos grupais? Por que esse tema? Por que começar com ele? Além da psicologia clínica, que é uma paixão da minha vida, apesar de todas as dificuldades que a psicologia clínica apresenta pra gente, me interessa e sempre me interessou trabalhar com grupos. Então, desde que eu iniciei minha prática lá no CRAS São Sebastião, com a psicologia social no serviço, no CRAS, que é um serviço da assistência social, o Centro de Referência de Assistência Social, onde a gente trabalhava com as famílias do Bolsa Família, em que eu fazia grupos, tanto grupo pequeno quanto grupo grande. E era uma alegria para mim poder trabalhar com grupos, porque eu acredito nessa modalidade de trabalho. Não porque ela diminui custos, Então já começo aqui trazendo esse ponto, porque muitas vezes fica no imaginário das pessoas que quando a gente faz um trabalho em grupo, a gente está dividindo o custo horário daquele profissional.
E não é por isso, não é por uma ordem aí capitalista de times money, né? Tempo é dinheiro. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes o processo de grupo, quando é pago, um grupo terapêutico pago, o valor pago nem é tão mais barato do que de uma sessão individual. A aposta no grupo é pela interação, por aquilo que do grupo causa, né, o que de um causa no outro. Então, no grupo, a gente trabalha as questões de um a um no coletivo. Então, essa prática eu já faço desde o início de 2006. Já até recuperei e-mails antigos que eu trocava com outras pessoas, com outros espaços que trabalhavam com processos grupais com os grupos. E é muito importante a gente entender o que é um grupo, até para trabalhar com um grupo. E aí eu vou hoje introduzir o que a gente vai trabalhar aqui no nosso encontro. Nós vamos partir de um estudo do que é a massa, do que é uma multidão, para então chegar num trabalho com grupos, né, com pequenos grupos, pequenos não só no sentido de pequeno, né, de número pequeno de pessoas, mas sim a partir da lógica dos pequenos grupos de Lacan, a gente pensar mesmo um grupo maior, mas a partir da lógica do pequeno grupo que o Lacan chamou de cartel. Então a gente vai começar a estudar a obra de Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Uma obra importantíssima, que fez 100 anos no ano passado. Eu já li essa versão da edição Standard, mas a gente sabe que a edição Standard tem problemas com a tradução. Então, atualmente, eu já estou no meio da leitura dessa nova tradução coordenada pelo Gil Cianini, da coleção Obras Incompletas do Freud. É o volume Mal-Estar. E aqui a gente tem o Mal-Estar na Cultura e os outros escritos. Então aqui a gente tem o Futuro de uma Ilusão, que são os textos que a gente chama de textos sociológicos do Freud. Essa tradução é muito melhor e ajuda a gente a compreender melhor o texto de Freud. Então eu recomendo que vocês adquiram, tá? Esse livro. Mas eu vou procurar, que eu ainda não procurei, o PDF para poder compartilhar com vocês. Caso tenha, vocês podem ir pelo PDF mesmo. E aqui eu vou apresentando como que tá lá na versão antiga e como que tá aqui na nova. Saindo do Freud, a gente vai chegar no nosso querido Lacan, né? Que deixa a gente meio louco muitas vezes, né? O Lacan, como eu brinco. Uma vez eu cometi esse ato falho de chamar o Lacan de Lacan. O Lacan. E aqui tem um texto primordial que... Cadê? Onde que você está? A Psiquiatria Inglesa e a Guerra. Na página 106 dos outros escritos. Os outros escritos, eu sei que ele tem em PDF, mas eu ainda não tenho, eu vou procurar e passo para vocês, tá bom? Então, hoje vai ser uma introdução, onde eu vou apresentar um resumo de qual vai ser o percurso e por que eu escolhi fazer esse percurso. E nos encontros seguintes, a gente vai dar continuidade ao que a gente tem estudado. Combinado assim? Alguém tem uma pergunta a fazer? Alguém quer dizer alguma coisa? Ok, muito bem lembrado, né? A sua questão traz uma coisa muito importante, que é a dimensão do cartel, né? Porque o cartel, eu até fiz um post recentemente, né? Um story, sobre um cartel que eu participo. Então, muito do que eu sei sobre grupos foi o que eu aprendi no cartel. O que vem a ser um cartel, né? O cartel é um dispositivo inventado por Lacan quando ele estava fundando sua escola. Tem a ver com esse texto que está nos outros escritos, né? A Psiquiatria Inglesa e a Guerra. Vou resumir aqui,
só a título de introdução mesmo e para atender a sua questão. Quando Lacan estava fundando a sua escola, ele já percebia os efeitos de grupo que aquela sociedade, né, herdada, né, que herdou, né, o ofício aí, que herdou esse lugar de Freud, né, a conhecida IPA, ela tinha muitos efeitos de grupo, muitos efeitos grupais que a gente estuda muito bem, que a gente também vai trazer aqui. Eu não estou aqui com o livro agora, mas que é a referência que a gente vai usar para entender os processos grupais. É a Lúcia Afonso, principalmente, mas também Pichon Rivière. Eu tenho o livro ali, André Levy, que são autores da psicossociologia. Então, a psicossociologia, ela tem um estudo muito importante sobre os processos de grupo, que mostra que o grupo ele tem efeitos de identificação, efeitos de cola, e que muitas vezes essa identificação faz com que, para um grupo existir, as pessoas tenham que ser iguais. Elas têm que apagar a sua subjetividade. E quando Lacan propõe o cartel, ele faz uma subversão disso. E ele descobre um funcionamento grupal lá nos psiquiatras ingleses no pós-guerra. Então, eles trataram os soldados, né, que estavam lá com seus sintomas pós-traumáticos, a partir de pequenos grupos. E eram grupos diferentes, eram grupos operativos, mas era um grupo que tinha um funcionamento que não focava no somos todos iguais, mas principalmente focava na diferença. E aí nasce o cartel, né? O cartel, é um dispositivo, né? Fundado por Lacan, é um dispositivo de base. Então, para vocês terem a noção da importância de um cartel, então eu sugiro que quem quiser conhecer a psicanálise, faça cartel. Eu posso dizer como fazer um cartel, porque eu já participei de vários, já fui mais um de cartel, então é um lugar maravilhoso para poder trabalhar, fazer seus estudos. E por que o Lacan coloca o cartel como um dispositivo de base? Porque ali, na escola, aconteciam seminários. Seminários em que alguém fica nessa posição de transmitir o saber da psicanálise, e ali tem a plateia, tem o público. E muitas vezes o que esse ministrador do seminário diz é tomado como verdade. Miller mesmo sempre advertiu as pessoas disso. Miller, para quem não conhece, para quem está chegando aqui nesse momento agora, o Miller também é um psicanalista, genro do Lacan, a quem Lacan delegou, né, autorizou a tarefa de transmitir seus seminários. Então, o Miller tem uma importância muito grande aí na transmissão da psicanálise, na orientação lacaniana, porque ele continuou, né? Ele continuou o trabalho do Lacan, ele que estabeleceu os seminários do Lacan eram falados, às vezes gravados, e muita gente tomava nota. O Miller reuniu isso tudo e estabeleceu o seminário. Então, o Miller ele é uma pessoa muito importante, portanto, muita coisa que o Miller diz é tomada como verdade. E ele já disse isso no Perspectivas, no livro dele, que eu adoro, que é Perspectivas dos ensinos, dos escritos e outros escritos. Ele fala desse risco, sabe? De tomar como verdade aquilo que o cara que está ministrando o curso ou o seminário diz. E ele mesmo falava, vocês me levam a sério demais, vocês tomam tudo que eu digo como verdade, isso é muito perigoso. E aí, o que o cartel propõe? O cartel é um grupo, né, um coletivo de estudos em que 4 mais 1 se reúnem em torno de um tema para poder discutir um assunto. O tema é comum, mas a questão é de cada um. E esse mais um, ele não está ali como um mestre, como dono da verdade. Ele está ali muito mais como mais um que também tem seu tema de estudo, mas ele tem uma funçãozinha a mais ali nesse cartel, que é o de causar o desejo de saber, de manejar os efeitos de grupo, ou seja, os efeitos de identidade, quando o grupo começa a falar assim, não, mas a gente não está pensando desse jeito. Quando começa a querer ficar tudo muito igual,
o mais um, ele vem e introduz a diferença de cada um, introduz a singularidade, faz questões, faz perguntas, intervém em atos e etc. O cartel, enfim, é uma experiência, só dá para saber o que é um cartel vivendo um cartel. Né? A gente pode ler várias coisas, uma das referências também que a gente vai ter aqui é o Manual de Cartéis. Eu fiquei 2 anos estudando esse manual, num dos cartéis que eu participei. O mais um era o Lázaro Elias Rosa, um querido que me ensinou muito. Então é por isso que o cartel ele tem essa importância para mim e que a sua questão trouxe, né? Que a sua questão foi me perguntar, né? Que você já me ouviu falando em outros lugares sobre o cartel e por que essa importância do cartel para mim. Então o cartel tem essa importância para grupos, para entender grupos, porque é um dispositivo, é um coletivo em que a singularidade é primordial. O cartel é um laço que se faz entre as pessoas a partir da singularidade de cada um, sem que cada um tenha que interferir no outro, sem que cada um tenha que entrar na subjetividade do outro, imprimindo ali a força, né, a própria subjetividade. E mais, né, no cartel, o saber não todo tem lugar. Então, no cartel é onde a gente pode correr o risco. É onde ninguém ali é mestre, ninguém sabe mais do que ninguém, e a gente pode correr o risco junto com os pares para não... para poder fazer seu estudo, né? Para não correr no risco de tomar um saber como verdade. Então é isso, o cartel é um lugar de estudo em que o saber não é tomado como verdade. E isso é muito importante. Outro dia, me fizeram uma questão, se eu não me engano foi a Raíssa, eu não sei se foi a Raíssa, né, que é a nossa social media, e o Lucas, que estava dando uma consultoria sobre o YouTube pra gente, eles falaram sobre a questão e a importância de estudar junto. Porque quando a gente tá sozinho, a gente... eles não falaram com essas palavras, mas é essa palavra que a gente usa. Quando a gente estuda sozinho, a gente delira. Então a gente pode construir um delírio sobre um saber, tomar aquele saber como verdade e ficar por isso mesmo. Então, muitas vezes, se a gente lê o Freud, a gente não discute com ninguém, a gente toma como verdade o que o Freud falou, não põe à prova, e o analista, o saber do analista é aquele que está sempre sendo posto à prova. Então, o saber do analista não se quer todo, não se quer pronto, né? Ele quer sempre ser colocado à prova, e é isso que eu proponho aqui. Então, toda vez que eu estou em algum lugar de estudo ou de intervenção de grupo, o saber não é colocado como verdade. A gente vai ter 2 encontros ainda esse ano, né? Então, no próximo encontro, a gente vai trabalhar mais a psicologia das massas e a análise do Jung, resumidamente. E no segundo encontro, sobre o texto A Psiquiatria Inglesa e a Guerra. Às vezes a minha língua dá uma emboladinha, viu, gente? Vão se acostumando aí, quem ainda não me conhece, não tá acostumado, vai se acostumando com esse... como diz a Ana Fabrício, esse jeito Marina de ser. Nesse interim, né, nesse intervalo, nesse percurso, a gente vai responder essa pergunta. Então, vai fazer esse percurso para começar, na verdade, a responder essa pergunta, porque a gente vai continuar esse estudo no ano que vem. Então, o núcleo de investigação se pretende continuado, ele não pretende terminar ou parar no meio do caminho. A gente vai continuar no semestre que vem, a gente vai continuar enquanto houver questões a tratar, enquanto a gente tiver desejo, né? Enquanto houver desejo, enquanto tiver causa de desejo, questões a trazer para o núcleo, a gente continua com ele. Então, percebam bem, né? Aqui no Entre Lugar, né? Por esse meu estilo mesmo de trabalhar, a gente segue enquanto há desejo. Não há desejo mais, tudo bem, a gente segue o rumo, segue nas trilhas do desejo por onde o desejo passar. Então, eu queria começar dizendo, né, porque vocês, como introdução, para instigar aí, causar o desejo de saber de vocês, aqui no texto, né, a gente vê a atualidade do texto de Freud, como que Freud é atual, né? Eu estava estudando, eu fui até li um trecho para o meu marido e ele também ficou muito impressionado o tanto que
é atual o que Freud falou. Parece que Freud está em pleno século XXI. Então, a atualidade do texto do Freud se dá porque ele também faz essa pergunta. O que faz? Ele já começa o texto, né, dizendo o que faz um grupo ser um grupo. E ali ele fala que há algo que dá essa liga, que é o que faz esse enlaçamento, né? O que faz um grupo de pessoas se sentirem pertencentes a um grupo a ponto de sacrificar os interesses pessoais em nome do interesse coletivo, a ponto de terem uma certa fascinação por aquilo que é transmitido naquele grupo, pela ideologia do grupo, e a ponto de não conseguirem pensar por si próprios, né? Pensar como massa. Então, por isso que o texto se chama Psicologia. Na edição Standard, é Psicologia de Grupo que está escrito, que está traduzido. E aí, então, vocês percebem que o Freud parte dessa análise da massa, daquilo que tem que ficar homogêneo, massificado. Então, a gente vai partir disso, né? De como que a gente pode partir dessa lógica, que é uma lógica muito fácil de qualquer grupo cair. Então, é muito fácil um grupo cair nessa armadilha de funcionar como massa, como muita gente fala aí, como boiada, né, que vai aí sem se questionar, só segue o fluxo. Como que a gente pode sair dessa lógica e ter grupos que funcionem como cartel que eu contei agora há pouco? Então, percebe que a perspectiva que Lacan traz de grupo é diferente da perspectiva que Freud traz? Agora, lembrando o seguinte, que não é que Freud fez grupos massificados. Freud analisou os grupos massificados. Não era a intenção de Freud ter grupos massificados. Então, entre Freud e Lacan tem um intervalo temporal em que muitas coisas aconteceram, né? O Lacan teve acesso à linguística, ocorreu a guerra, ocorreu tanta coisa nesse período, nesse intervalo, que possibilitou que o Lacan pudesse pensar um novo funcionamento de grupo, um jeito diferente de grupo funcionar. Ainda mais porque o Lacan viveu a experiência, né, do pós-Freud, o que era uma instituição, né, o que as instituições, o que a associação de psicanalistas virou, né, no pós-Freud, a ponto de não suportarem a diferença de Lacan e o excomungarem, né, como Lacan diz, né, Lacan, para quem não sabe, foi expulso da IPA, né? E ele, então, a partir dessa experiência, ele pôde pensar novos funcionamentos, né? De coletivo, de grupo, e por isso que ele é tão importante para a gente. Então, recapitulando, o que a gente pretende nesse encontro é partir da massa, desse entendimento de um grupo como massa, que se identifica muito, que cola uns nos outros, que acha que todo mundo tem que ser igual, para lógica de um enlaçamento a partir da diferença e da singularidade de cada um. E aí, por que isso tem a ver com liderança? Porque uma das minhas hipóteses que eu vou trazer para verificar aqui com vocês é de que, lembra aquela pergunta, o que dá liga? O que faz um grupo se conectar? O que faz uma multidão? Porque aí tem uma diferença também que a gente vai trabalhar, gente, que eu esqueci de falar, que é da multidão. A multidão não necessariamente é uma massa, porque a multidão está desconectada. Então, a multidão é um amontoado de gente desconectado. Esse amontoado de gente pode se conectar e virar ou uma massa ou um coletivo. Eu tenho optado por chamar os pequenos grupos de coletivo, porque aí dá para aplicar essa lógica do pequeno grupo também aos grandes coletivos. Então, o que faz essa amarração, o que causa o desejo, o que põe, né, um coletivo para funcionar, tem muito a ver com a função do líder, que a gente também vai estudar
né? Aí já vai ser a partir a gente vai introduzir isso no último encontro desse ano, mas que a gente vai continuar no ano que vem, que é a função do mais um. Desde quando eu comecei esses estudos, o que eu tenho percebido que é primordial a função do líder, mas o líder funcionando como o mais um do cartel. Como é que é esse funcionamento? Depois eu conto para vocês, não vou dar spoiler, mas eu já expliquei um pouco aqui na hora que eu expliquei sobre o cartel, o que é o mais um. Então, é mais ou menos por essa via que as coisas vão caminhar. Mais alguma pergunta? Nossa, muito boa pergunta. Então é o seguinte, eu também vou estar aqui nessa posição de líder, nessa posição de mais um, vou trazer uma transmissão, vou me responsabilizar por trazer, né, fragmentos, recortes, resumo dos textos que a gente está se propondo a estudar, trechos e recortes que têm a ver com a nossa pergunta, mas também vou instigar que cada um traga a sua pergunta. Então, a tarefa que fica para cada um de vocês, hoje aqui, agora a gente chegando no fim do nosso encontro, é que cada um faça a sua questão, não é? E que a gente possa ir trabalhando junto, conversando, discutindo. Né? Então, a minha é, o que faz a liga, né? O que dá a liga? O que faz uma multidão ser massa ou ser um coletivo? E qual é a função do líder aí, né, nessa liga? O líder tem a ver com isso ou não? Essa é a minha questão. Qual que vai ser a sua? Então, um grande abraço, a gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo encontro em novembro. Grande abraço, um beijo para cada um de vocês. Obrigado por estar aqui comigo essa noite.